sobrenatural. Capítulo 77. Dividindo uma herança. Ano 1952. Banks Wood tinha uma boa razão para comprar uma casa próxima a de William Branham. Em janeiro de 1950, sua esposa, Ruby, o persuadiu a ir numa reunião em Louisville, Kentucky. Banks tinha sido criado no movimento das Testemunhas de Jeová. Então a ideia de que Jesus Cristo poderia curar os enfermos ainda hoje parecia ridícula a ele. Naquela noite em Louisville, Banks Wood observava maravilhado enquanto William Branham discernia os problemas de estranhos. Ele pensou: isso parece certo, mas como posso ter certeza de que aquelas pessoas estão realmente sendo curadas? Então ele viu William Branham orar por um menino que era aleijado devido à poliomielite. O menino se levantou da cadeira de rodas, subiu as escadas à plataforma e expressou sua gratidão a Jesus pela cura. Isso tocou profundamente Banks, porque seu próprio filho, Davi, era aleijado devido à poliomielite também. Banks sentiu como se tivesse se deparado com algo real. Banks Wood decidiu que saberia mais acerca deste ministério incomum. Então ele e sua esposa visitaram a próxima campanha Branham, que aconteceu de ser em Houston, Texas, no final de janeiro de 1950. Eles estavam assentados na audiência na noite quando a coluna de fogo foi fotografada sobre a cabeça de William Branham. Banks foi para casa, a Kentucky, com muita coisa em mente. Em agosto de 1950, William Branham teve uma campanha de 2 semanas em Cleveland, Ohio. Uma noite, Banks, Ruby e o pequeno Davi Wood uniram-se a milhares de outras pessoas que se ajuntaram em uma grande tenda. Durante o culto de oração, William Branham virou-se da fila de oração, olhou a audiência e disse: lá nos assentos do fundo está um homem com sua família. Seu nome é Wood, Banks Wood. Você não é desta cidade, você mora perto de Crestwood, Kentucky. Você, pela fé, é uma testemunha de Jeová. Você tem um menino aí com as pernas paralisadas, dobradas sobre si, e sua esposa sofre de um tumor. Assim diz o Senhor, ambos estão curados. O evangelista virou-se de volta à fila de oração. Por um momento, assustados, Banks e Ruby olharam um ao outro, não sabendo o que fazer. Então Ruby sentiu algo frio passar pelo seu corpo. Ela tocou o lado onde tinha o tumor. Banks, ela ofegou: sinta isto, o nó se foi. Ele tocou o lado de sua esposa procurando o caroço estranho. Ele não estava ali. Ele disse ao seu filho: Davi, levante-se. Até mesmo enquanto Davi torcia-se para obedecer, suas pernas aleijadas se endireitaram. Ele pôs-se sobre 2 membros sólidos e normais. Não foi surpresa que Davi Wood não quis sentar-se novamente. Nem foi surpresa que Banks Wood rendesse sua vida a Jesus Cristo. Vendendo sua casa e seu negócio de construção em Kentucky, ele mudou-se para Jeffersonville, Indiana, para que assim pudesse frequentar a igreja semanalmente no Tabernáculo Branham. Depois que ele comprou a casa ao lado da casa de Bill, os 2 vizinhos se tornaram bons amigos.
Quando Banks Wood aceitou a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, seu pai, mãe, irmãos e irmãs, todos eram ferrenhos testemunhas de Jeová. Negaram-no. Banks não viu nenhum deles por muitos anos. Então, em uma manhã, em abril de 1957, seu irmão Lily apareceu à sua porta. Os dois irmãos assentaram-se à mesa da cozinha e conversaram. Finalmente Lily disse: Banks, eu vim aqui para ver se eu poderia trazer algo que trouxesse o sentido à sua mente de volta. Com que tipo de fanatismo você tem se envolvido? Isso não é fanatismo, Lily. Olhe as pernas de Davi. Loucura! Nosso papai nos criou, nos fazendo saber mais do que isto. Ele sempre nos advertiu contra estes pregadores com fogo do inferno. Eu não posso crer que você caiu em tal bagunça. A que tipo de charlatão você está ouvindo? Ele deve ser um orador com muita lábia que te fez parar de vender casas e segui-lo pelo país como você faz. Não, ele não é um orador de muita lábia. De fato, ele fala como que claramente, mas o Espírito de Deus está com ele. Bem, se eu alguma vez encontrasse este companheiro Branham, eu o faria saber um pouco do que penso. Ele está ali cortando a grama, eu o chamarei. Saindo, Banks acenou para seu vizinho vir até ele. Quando Bill entrou na cozinha, Banks apresentou seu irmão. Bill ofereceu a Lily um vigoroso aperto de mão, mas a mão que ele apertou estava fria e solta. Eles assentaram-se para conversar, tomando café. Lily olhava para Bill com suspeita. No momento, ele não parecia muito como um pregador. Ele estava usando um macacão e um chapéu dobrado inclinado para trás. A barba dele parecia não ter sido feita há uns 2 dias. A testa brilhava e sua camisa estava encharcada sob as axilas. Agora, ele se parecia mais como um fazendeiro que trabalha duro do que com um renomado evangelista. Então, você é o pregador que tem levado Banks a este caminho errado? Não, senhor, não sou. Eu sou apenas o irmão dele em Cristo. Mas eu prego o evangelho. Banks disse a Lily acerca de alguns dos milagres que ele tinha visto nas campanhas de Bill. Lily ouviu com dureza, mostrando nenhum interesse. Depois de ouvir o testemunho de Banks por 10 minutos, Bill disse: Eu suponho que você não crê em nada disto, Sr. Wood. Certamente não. Não há tal coisa como cura divina. Isto é apenas um monte de coisas sem sentido que você tem levado meu irmão a se misturar, como também estas assim chamadas visões. Enquanto Lily estava dando sua opinião, uma visão brilhou diante dos olhos de Bill. E ele disse: Sr. Wood, eu vejo que você é casado com uma mulher loira e você tem 2 meninos loiros, cerca de 6 e 8 anos de idade. Lily deu uma olhada acusadora a seu irmão. Você pensa que Banks me disse isto? Bill continuou. Ele não me disse. Ele não tem me dito coisa alguma acerca de sua família. Mas se isto não te convenceu, talvez isto te convencerá. Você tem enganado sua esposa, e isto tem causado uma separação. Anteontem, você esteve com uma jovem com cabelo ruivo. Você ouviu uma batida na porta e você ia atender, mas ela não te deixou. Então você se escondeu no quarto dela enquanto ela atendia a porta. Quando você olhou pela janela, viu um homem à porta usando um terno preto e uma gravata vermelha. Este era um outro amante dela. E foi uma boa coisa você não ter atendido a porta,
porque ele tinha uma arma e ele teria explodido sua cabeça. Quem te contou isto? Lily gaguejou. O Deus Todo-Poderoso há pouco me mostrou uma visão disto acontecendo. Lily sentiu-se atordoado. Senhor Branagh, cada palavra que você disse é a verdade. Eu penso que é melhor eu render minha vida ao mesmo Deus Todo-Poderoso que te contou este segredo. Cheio de entusiasmo, Lily foi para casa para contar à sua família acerca desta conversa. Dentro de uma semana, sua irmã foi a uma das reuniões de Bill e ela foi convertida também. Isto alarmou o pai deles, que decidiu que era melhor ele mesmo encontrar-se com este Branagh, então ele poderia endireitar sua família. Na segunda-feira à tarde, dia 13 de maio de 1957, Bill estacionou seu carro na calçada e viu um cavalheiro ancião no jardim. Bill foi até ele e se apresentou. Então você é o Sr. Branagh? O homem disse grosseiramente. Eu tenho ouvido muito sobre você. Meu nome é Wood, Jim Wood. Banks e Lily são dois dos meus filhos. Você sabe onde está Banks? Banks e Ruby normalmente vão ao mercado por esta hora do dia. Você não quer entrar e refrescar com um copo de água? Não demorou muito para que Bill soubesse que ele e o Sr. Wood tinham alguns interesses em comum. Primeiro eles falaram acerca de ser criado em Kentucky. Então eles conversaram acerca do quão divertido era caçar esquilos e pescar peixe-sol, de água doce e pequenos peixes. Ao invés de mergulhar no assunto do Deus Jeová, Bill chamou Jim para pescar com ele no dia seguinte, pensando que tal viagem lhes daria tempo suficiente para falar sobre religião. Ele sugeriu que Banks e Lily fossem juntos. Jim Wood gostou da ideia. Naquela noite choveu muito. Na manhã seguinte, Banks disse: Bem, penso que não é necessário irmos pescar hoje. As correntezas estão barrentas e os peixes não beliscarão. Ainda podemos tentar, disse Bill. Ele tinha alguns dias até sua próxima campanha começar em Sarcastle, Canadá, e ele precisava descansar. Então, os quatro arrumaram seus acampamentos e de apetrechos de pesca no porta-malas do carro de Banks. Banks e seu pai assentaram-se nos assentos da frente. Bill e Lily assentaram-se atrás. Banks dirigia. O destino deles estava a mais de 240 quilômetros ao leste, perto do lago Dally Hollow. Billy planejava pescar no lago atrás da represa Wolf River. Esta área não era longe de Burkesville, Kentucky, onde ele nascera, já que alguns de seus parentes tinham propriedade no lago e ele podia emprestar um barco. Bill pescava neste lugar com frequência. Enquanto ele estava cruzando o rio Ohio a Kentucky, Bill orou silenciosamente: Senhor, de alguma forma ajuda-me a entrar no coração deste honesto fazendeiro. Logo ele sentiu-se novamente em uma visão. O carro desvaneceu-se e ele estava em algum lugar adiante no tempo, observando o futuro revelar seus segredos. Quando a visão terminou, ele disse: Senhor Woods, então, para que você saiba que este evangelho que eu prego é real, hoje toda a corrente do lago pela qual passarmos estará lodosa, até chegarmos ao nosso destino. O lago atrás da represa Wolf River estará azul e bonito. Pescaremos até cerca das 3h30, sem pegar coisa alguma. Então eu vou começar a pescar bagre americano. Eu jamais peguei um bagre americano nestas águas antes,
mas hoje eu vou pegar bastante deles, totalizando cerca de 11 quilos. Senhor Wood, você pescará ao meu lado usando a mesma isca. Porém, você pegará apenas um, e Lily pegará um. Na manhã seguinte eu pegarei um peixe de escama. Eu não pude ver exatamente que tipo, mas será um grande desta espécie. Este será o último peixe que pegaremos nesta viagem. Pescaremos o resto do dia sem nem mesmo uma beliscada. Isto é, assim diz o Senhor. Um dos lados da boca de Jim Wood moveu-se levemente com um sorriso malicioso de descrença. Ele olhou a Banks e piscou. Mas o ancião começou a desejar saber o que aconteceria quando eles passassem pela última colina e olhassem abaixo a represa Wolf River. A água na reserva atrás da represa estava tão azul e bonita quanto poderia estar. Obviamente, não tinha chovido muito na região acima da represa. Eles tentaram pegar pequenos peixes, peixes-sol, trutas e percas, sem sucesso. No meio da tarde, Bill mudou sua isca e imediatamente pegou um bagre americano. Nas horas seguintes, ele pegou um tanto de bagre americano, enquanto Jim e Lily pegaram um cada. E Banks não pegou nenhum. Eles pararam de pescar cerca das 11 horas da noite. Ninguém mencionou a profecia da manhã, embora ela fervia nos pensamentos de todos. Na terça-feira de manhã, o sol subiu sorrindo. Depois do café da manhã, com bagre americano frito, os pescadores pegaram suas varinhas e as caixas e se dirigiram ao lago. Enquanto eles estão iscando seus anzóis, Billy os lembra. Há um outro peixe que virá, e este será o último que pegaremos nesta viagem. Nesta primeira lançada, Bill pegou um peixe de escama com barriga vermelha. Ele pesava cerca de meio quilo, o qual era o maior desta espécie. Eles continuaram pescando, mas ninguém pegou peixe algum. Toda hora Banks, que sabia quão precisas eram as visões de Bill, sugeria pararem e irem para casa. Jim Wood queria ficar. Ele estava determinado a pegar um outro peixe e provar a todos que estavam errados. O cavaleiro ancião mudava de lugar a lugar às margens, frequentemente mudando a isca e sua técnica, tentando encontrar alguma combinação que funcionasse. Ele pescou a tarde toda através do anoitecer até depois de escurecer, até a meia-noite. Ele nem mesmo conseguiu uma beliscada. Na quarta-feira de manhã, eles desmontaram os acampamentos. Bill tinha que ir para casa porque na terça ele estaria saindo para Saskatoon, Canadá. Enquanto eles estavam carregando o carro, Banks perguntou a seu pai: "O que você acha disso agora, papai?" "Bem..." Ele demorou. "Se um companheiro pode ver peixes antes de pegá-los, penso que está bem." Bill viu sua abertura. "Mas não posso fazer isto sempre, Sr. Wood. Deus me mostrou esta visão por amor a você. A Bíblia diz: se você deseja saber se um homem é ou não um profeta, observe suas profecias. Se suas profecias não acontecem, então ele não é um profeta e pode ignorá-lo, mas se elas acontecem, então você deve ouvi-lo, porque ele tem a palavra do Senhor. Eu sei que o Sr. Russell é considerado um profeta no movimento das Testemunhas de Jeová, mas o Sr. Russell profetizou que Jesus Cristo retornaria em 1914. Quando isto não aconteceu, ele disse que era uma vinda espiritual. Mas isto não é correto, porque Jesus voltou à terra espiritualmente no dia de Pentecostes, na forma do Espírito Santo. Isto é o que se trata o livro de Atos.
Então veja, o Sr. Russell não pode ser um profeta. Bill continuou adiante nesta linha, mostrando 3 outros lugares onde as profecias de Russell falharam. Jim Wood esfregou sua mandíbula pensativamente. Então ele apontou seu dedo polegar sobre o ombro em direção ao lago e citou o Etíope em Atos 8:36. Eis aqui a água. Quem pede que eu seja batizado? Não havia nada para impedir. Então imediatamente ali ele foi batizado no nome do Senhor Jesus Cristo. Em maio de 1957, William Branham viajou ao norte a Saskatoon, Canadá. Esta era sua maior campanha sem o patrocínio das igrejas pentecostais. Ao invés disto, seu apoio vinha de presbiterianos, anglicanos, batistas e outras denominações. As igrejas pentecostais em Saskatoon claramente recusaram cooperar, mas isto não impediu a Deus. Milhares de pessoas encheram a gelada arena para ouvir Bill falar. Quando chegou a hora da fila de oração, o Espírito de Deus moveu-se tão suavemente bonito quanto a imagem de um patinador no gelo. Na primeira noite da campanha, uma mulher cega milagrosamente recebeu sua visão. Um menino que sofria de espasmos instantaneamente recuperou sua coordenação. Um outro menino que jamais tinha ouvido ou emitido um som em sua vida, de repente ouviu o pianista tocar. Somente crer. O menino gritou, pois era a única maneira pela qual ele podia louvar ao seu curador, Jesus Cristo. Numa noite, um menino corcunda veio à fila de oração. Bill colocou os braços ao redor do rapaz e orou por ele. Então ele disse, quando você for para casa esta noite, peça para sua mamãe colocar um barbante ao redor de seu peito e sobre a corcunda. Peça-lhe para cortar o barbante para medir. Amanhã de manhã, se esta corcunda não tiver diminuído cerca de 7 centímetros, eu sou um falso profeta. Traga o barbante de volta à noite e mostre às pessoas. Na noite seguinte, este menino veio à frente e mostrou a todos o barbante que sua mãe tinha usado para medir seu peito. Sua corcunda tinha de fato diminuído 7 centímetros. Até mesmo mais encantador foi o fato de que agora ele podia levantar os braços acima da cabeça, uma façanha que é normalmente impossível para corcundas por causa das deformidades nas cavidades dos seus braços. Enquanto as pessoas se alinhavam para a oração, Bill disse, eu vou atar 2 escrituras agora. Quando Jesus disse a Natanael, onde ele estava antes que ele viesse à reunião, o que Natanael disse? Ele disse, Rabino, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Isto é o que um judeu pensaria quando visse o sinal do discernimento sendo feito. Quando aquela samaritana ouviu o discernimento, ela disse, Senhor, vejo que és profeta. Nós, samaritanos, sabemos que quando o Messias vier, ele fará estas coisas. Jesus disse, eu sou que fala contigo. E sobre este sinal, ela deixou seu cântaro e foi contar às pessoas do povoado. Venham, vejam um homem que me disse as coisas que tenho feito. Não é este o Messias? Se este era o sinal do Messias no dia deles, então este é o sinal do Messias hoje. Tirem todos os ismos denominacionais disto agora, e apenas olhem para a verdade disto na palavra. Jesus Cristo ressuscitou dos mortos. Depois desta introdução, um cooperador trouxe à frente a primeira pessoa na fila de oração. Quando a visão veio, Bill disse,
Eu sei que esta mulher é uma cristã, porque o espírito dela está dizendo bem-vindo. Senhora, você é a esposa de um pregador e você está sofrendo com um tumor no seio. Você não é desta cidade. Eu vejo a costa oeste e uma grande cidade onde há um grande parque, Vancouver, Colômbia Britânica. É este o lugar, é verdade? Ela disse que era verdade. Bill impôs a mão sobre o ombro dela e orou: Deus Todo-Poderoso, no nome do Senhor Jesus Cristo eu abençoo esta mulher e peço por sua cura no nome de Cristo. Amém. O próximo na fila era um homem que disse: eu sou um pastor e aquela mulher pela qual você orou é minha esposa. Tudo que você lhe disse é verdade e eu posso testemunhar que somos ambos estranhos a você. Obrigado, meu irmão. Há algo de errado com seu ombro. Você sofreu um acidente de moto e seu ombro jamais voltou ao lugar certo. Isto está encerrado agora. Você pode ir pelo caminho, regozijando e estar curado. Deus te abençoe. Amém. Para a próxima mulher na fila, ele disse: creia de todo o seu coração que Jesus Cristo é o Filho de Deus, e eu sou seu profeta, ou seu servo. Agora, se a audiência ainda pode ouvir minha voz, eu vejo que a mulher está nervosa acerca de algo. Eu a vejo indo a um pequeno quarto, um banheiro, e ali ela caiu e feriu seu seio há cerca de 1 ano. Ela não tem ido ao doutor para ver isto, ela tem confiado em Deus, esta é a verdade. Não é verdade, senhora? Correto. Vá para o seu assento e seja curada então, no nome do Senhor Jesus Cristo. Por todo o edifício, pedaços de dúvidas estavam caindo dos cristãos, como um gelo cai das árvores congeladas quando os raios solares aquecem seus galhos. Bill disse à próxima mulher na fila: Senhora, eu não te conheço, nós somos estranhos um ao outro. De repente ele virou a cabeça e olhou a audiência observando a luz do anjo. Algo aconteceu na audiência. Alguém em algum lugar creu. Intensamente ele estudou a multidão. Então ele apontou: é a senhora com cabelo escuro sentada ali olhando sobre os ombros de uma outra senhora. Ela sofre com enxaquecas. Ela estava orando: Senhor, faça com que ele me chame. Você tem tido tremendas enxaquecas. Se isto é correto, levante a mão. A mão dela foi levantada. Correto, isto está encerrado agora. Você pode ir pelo seu caminho e regozije-se e seja curada, no nome de Cristo. O anjo não tinha terminado ainda com este lugar. A visão se estendeu. A senhora sentada atrás de você tem artrite e ela tem desejado ser curada. Isto é correto, não é, senhora? Isto é correto. Bill cambaleou por causa da tensão das visões que o estava deixando esgotado. Vê, você não podia esconder sua vida se tivesse que fazê-lo. Nenhum de vocês pode. Amém. Estou feliz que ele tem ressuscitado dos mortos. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele voltou à mulher que estava esperando na plataforma ao lado dele. Senhora, você não está aqui por sua causa. Você está aqui porque você tem um filho com retardo mental. Ela ofegou, então ele orou pelo filho dela. A próxima paciente era uma anciã que tinha um grande caroço no nariz. A visão revelou a história dela. Bill disse: há mais um caroço. Eles diminuem e voltam novamente em outro lugar. Você tem um agora em seu seio. Você não é desta cidade, você vem do oeste. Você é de Edmonton, Alberta. Seu nome é Pearl Lennox. Senhora Pearl Lennox, se você crer de todo o seu coração, você será curada.
Então assim foi, pessoa após pessoa, visão após visão, noite após noite, sempre perfeito. Na última noite em Saskatoon, aquela mulher que era cega até a primeira noite da campanha, agora subia ao pódio e estendia uma carta contendo o seu testemunho. Uma carta que ela mesma tinha escrito. Depois de sua campanha de fé-cura em Saskatoon, William Branham teve sua próxima longa campanha em Indianópolis, Indiana, em junho de 1957. Do dia 11 ao 14, ele voltou de Indianópolis extremamente cansado. Além de 15 a 20 visões que ele via toda noite nos cultos de oração, ele também tinha de 20 a 30 visões por dia durante entrevistas particulares que ele concedia no seu quarto de hotel. A atenção de todas estas visões tinha sugado a maior parte de sua energia. Ele tinha 14 dias para descansar antes de começar a próxima campanha em Chicago. No dia 29 de junho, então ele pediu a Banks e Lily Wood se eles queriam ir pescar com ele. Eles aceitaram. Naquela noite, antes da viagem de pesca, Billy e Banks saíram ao jardim para procurar minhocas para usar como isca. Enquanto eles estavam cavando, Rebecca, com 11 anos de idade, correu ao jardim, mas não para ver as minhocas. O lábio inferior dela tremia como se estivesse pronta para chorar. Papai, eu encontrei uma pobre gatinha que comeu algum tipo de veneno e agora está toda inchada e vai morrer. Você me deixa ficar com ela até que ela morra? Bill não gostava muito de gatos e raramente os permitia ficar ao redor da casa. Mas quando Rebecca olhou para ele com aquela tristeza, com olhos de quem está implorando, ele amoleceu. Bem, se ela vai morrer logo, eu penso que podemos ficar com ela por algum tempo. Vamos vê-la. Rebecca saiu correndo e logo retornou com a gata enferma em uma caixa de papelão. Lembrando quando o pai dela orou por aquela gambá moribunda, Rebecca disse: Papai, você vai orar por esta gatinha? Bill deu uma olhada na gata e sabia o que iria acontecer. Ele pediu a Rebecca para colocar o animal na casinha para passar a noite. Na manhã seguinte, Rebecca correu à casinha para ver sua gatinha. Olhando na caixa, ela gritou de alegria. A gata estava amamentando uma dúzia de gatinhos. Enquanto Bill estava carregando o carro de Banks, com equipamentos de acampar, José, com 2 anos de idade, veio da casinha, segurando pelo pescoço um dos gatinhos recém-nascidos. José, não segure o gato assim, Bill ralhou. Assustado, José apertou o gatinho bem forte antes de soltá-lo. Bill levou o gatinho de volta à casinha e o colocou ao lado de sua mãe. O gatinho torceu-se como se tivesse sido seriamente ferido. Bill pensou, pobre coisinha, ele não pode evitar de ser um gato. Eu espero que ele esteja bem. Banks, Lily e Bill dirigiram-se a Dally Hollow, o mesmo lugar em Kentucky onde eles tinham pescado com Jim Wood no mês anterior. Quando eles chegaram na represa Wolf River, Bill emprestou um barco de seus parentes. Uma vez no lago, os 3 iscaram seus anzóis com minhocas e logo pegaram várias dúzias de pequenos peixes-sol, que eles cortaram em pedaços e usaram como isca para suas linhas de pegar trutas. Então eles se assentaram para esperar os grandes. Uma luz azulada cobria as montanhas Apalaches ao redor deles. O lago cheirava a algas, peixe e óleo de motor de 2 HPs. Raios solares aqueciam a camiseta de Bill e uma leve brisa refrescava sua face. Observando um par de patos subindo e descendo entre as canas e lírios da água, Bill sentiu seu cansaço voar como assoprar um dente de leão e ele flutuar com a brisa.
Enquanto o motor do pequeno barco girava lentamente ao largo do contorno da costa, os três conversavam acerca da Bíblia. Eles falavam do tempo quando Pedro, Tiago e João viram Jesus conversando com Moisés e Elias. Jesus começou a brilhar como o sol. Quando Pedro escreveu acerca desta experiência, ele disse: Nós fomos testemunhas oculares de Sua Majestade, porquanto ele recebeu de Deus Pai honra e glória, quando da magnífica glória lhe foi dirigida a seguinte voz: Este é meu Filho amado, em quem me tenho comprazido. E ouvimos esta voz dirigida do céu, estando nós com ele no Monte Santo. Sabe, Banks disse, isto é de alguma forma a maneira que sinto, porque me tem sido dado o privilégio de passar muito tempo com um homem santo como você, irmão Bill. Oh, irmão Banks, não diga isto, Bill respondeu. Eu não sou um homem santo, não há tal coisa como um homem santo. Isto é apenas um Deus santo habitando em um homem. E não há Monte Santo também, apenas um santo Deus que visita o monte. Eu penso que isto é o que Pedro está dizendo. Eles falavam como um Deus santo podia habitar em seu povo. Banks mencionou uma anciã que ele sabia que tinha o Espírito de Deus habitando nela. Quando Banks e Lily eram meninos, esta senhora frequentemente convidava-os a irem à sua casa, onde ela os alimentava com pão fresco e lhes contava acerca do amor de Jesus. Eles comeram o pão, porém deixaram Jesus para trás. Banks disse: Esta senhora deve ter mais de 90 anos agora. Sabe, Lily, ela mora perto daqui. Não seria bom se passássemos na casa dela e lhe contássemos que somos ambos cristãos agora? Quando Banks disse isto, Bill sentiu o Espírito de Deus espirrar sobre ele como um borrifador com água fria. Num flash de inspiração ele disse: Assim diz o Senhor, logo vereis a glória de Deus, pois há um pequeno animal que será ressuscitado dos mortos. Quando ele voltou aos seus sentidos, ele viu Banks e Lily olhando a ele assombrados. Banks disse: Irmão Bill, você realmente quis dizer o que disse? O que eu disse? Bill perguntou, honestamente, sem saber. Depois que Banks repetiu a profecia, Bill o assegurou: Isto acontecerá da maneira que foi falado. Tem que acontecer, porque não fui eu quem disse isto, foi o Espírito Santo. Que animal você pensa que será? Perguntou Lily. Eu não sei, mas poderia adivinhar. Esta manhã meu pequeno garoto apertou um gatinho bem forte. Ele não estava morto quando saímos, mas talvez ele morrerá. E então, quando chegarmos em casa, Deus lhe dará sua vida de volta. Eles pescaram o dia todo sem sucesso. O peixe grande não beliscou até aquele entardecer. Mas quando fez, em questão de minutos, todos puxaram uma truta, e as 3 trutas juntas pesavam 9 quilos. Então eles ficaram sem isca. Assim pararam por aquele dia. De manhã, depois de um café de manhã com truta frita, eles subiram a bordo do pequeno barco. Ligaram o motor e iscaram ao longo da reserva paralela à margem. Eles buscavam pequenos peixes e peixe-sol para encher o suprimento de isca, mas a princípio eles não pegaram coisa alguma. Então Bill apontou a proa do barco a uma pequena angra. Quando eles desligaram o motor, o som estalou e ele desligou. Ele deixou o barco flutuar até perto da margem. Colocando uma minhoca na isca, ele lançou a linha e logo sentiu um peixinho beliscando a isca. Num puxão apanhou um pequeno peixe. Enquanto eles estavam pescando nesta angra, eles conversavam sobre o poder de Deus. Eles falavam acerca da vez quando Jesus disse a Simão o pescador: Faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Simão respondeu: Mestre,
Havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas, porque mandas, lançarei a rede. Assim que Pedro lançou sua rede no lago, a rede encheu-se com tantos peixes que ela começou a se romper. Ele chamou seus companheiros no outro barco para vir e ajudá-lo. Eles encheram ambos os barcos com tantos peixes que os barcos começaram a afundar. Bill disse que ele não achava que aqueles peixes estavam no lago antes que Jesus falasse. Ele cria que Deus, de fato, criara aqueles peixes naquele lugar. Insetos voavam rapidamente sobre a superfície da água. Os pequenos peixes e os peixes-sol estavam famintos. Regularmente, eles vinham à superfície e agarravam deles. Já que os pequenos peixes eram pequenos demais, Billy estava usando uma varinha com anzol número 4. Lily, por outro lado, estava usando um grande número 12, o mesmo anzol que era usado para pegar truta. Lily espetou uma minhoca na ponta do anzol e então lançou sua linha. Realmente ele não estava prestando mais atenção à conversa entre Banks e Billy do que sua pesca. Sentindo o puxão na sua linha, Lily a puxou e ficou surpreso em ver que um pequeno peixe engolira seu anzol. "Olha isto", ele disse, segurando sua linha com o peixe com 7,5 centímetros de comprimento pendurado na ponta. "Você nem mesmo pode ver o anzol." Agarrando o pequeno peixe numa mão e enrolando sua linha na outra, Lily puxou. O anzol saiu, trazendo com ele o estômago do animal e parte de suas brânquias. Lily assoviou, surpreso, e disse: "Pequeno peixe, nada te resta, pequeno companheiro." Depois de tirá-lo do anzol, ele lançou o peixe no rio. Por alguns momentos, o pequeno peixe bateu as barbatanas e cauda, lutando para nadar. Então ele virou de lado e morreu. Ele flutuava mole, sem vida, a 3 metros do barco, flutuando lentamente em direção à margem, cutucado por uma leve brisa e o mover das ondas. "Lily, isto não precisava acontecer", disse Billy. "Você deveria usar um anzol menor. Então, assim que você sente o peixe beliscar, você puxa sua linha. Isso prenderá o anzol na boca dele." "Ah, eu sou apenas um rapaz do campo que não tem pescado muito", disse Lily, colocando uma outra minhoca em seu anzol número 12. "Esta é a maneira que eu sempre tenho feito." Banks e Billy continuaram sua conversa sobre o poder de Deus. A cerca de 30 minutos mais tarde, Billy mencionou uma escritura que sempre o deixara confuso. Certa manhã, quando Jesus estava com fome, ele procurou pôr figos numa figueira. Não encontrando nenhum, ele amaldiçoou a árvore. Naquela noite, todas as folhas da árvore tinham secado. Quando os discípulos se maravilharam em quão rápido a árvore tinha murchado, Jesus disse: "Tende fé em Deus, porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte: erga-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito." Enquanto ele conversava, Billy observou que aquele pequeno peixe boiava não longe do barco. A brisa o tinha levado para perto de alguns lírios aquáticos. Ali ele flutuava de lado, com suas entranhas saindo pela boca esverdeada. Sua característica azul agora se tornara branca. De repente, Billy ouviu um barulho estranho. Olhando para cima, ele viu o anjo do Senhor como um fogo ardente ao lado de uma montanha. Da montanha veio um redemoinho apressando-se pelas copas das árvores, guiando-se diretamente ao barco. Então o anjo veio ao lado dele, e o ressoar do redemoinho encheu seus sentidos. O anjo ordenou: "Levante-se." Bill se levantou. Lily perguntou a Banks: "O que ele está fazendo?" "Quieto, Banks. Algo vai acontecer."
O anjo disse: fale aquele peixe e ele viverá novamente. Apontando ao pequeno peixe morto flutuando ao lado dos lírios, Bill disse: pequeno peixe, Jesus Cristo te dá a sua vida de volta. Imediatamente o anjo desvaneceu, com todos os três observando. Aquele pequeno peixe desinchou em seu estômago, endireitou seu corpo e nadou através da água para reunir-se com seu cardume. Lily inclinou-se para trás no barco. Ele gaguejou: irmão Bill, você acha que aquilo foi para mim porque eu disse aquele peixe, nada te resta, pequeno companheiro? Não, irmão Lily. Deus estava simplesmente mostrando seu grande poder, confirmando as escrituras das quais temos estado falando. Mas por quê? Perguntou Banks. Você mesmo diz que você tem centenas de pessoas em sua lista de oração, incluindo um grupo de crianças espasmódicas. Por que Deus usaria seu poder para ressuscitar um pequeno peixe? Ele é Deus e ele pode fazer o que ele quer. Isto é bíblico. Pense que todos aqueles leprosos que estavam em Jerusalém quando Jesus usou seu poder para amaldiçoar a figueira. Vê? Isto apenas é para mostrar que Deus está preocupado acerca de tudo. Se ele está interessado o suficiente em um pequeno peixe para falar e trazer sua vida de volta, ele certamente falará a vida eterna a todos os seus filhos. Em agosto, William Branham voou ao norte novamente, desta vez a Alberta, Canadá, para uma campanha de fé-cura de 9 dias na cidade de Edmonton. As multidões eram grandes, porém a recepção que eles lhes davam era boa. Na terceira noite, Bill sabia que algo estava errado. A fé desses canadenses deveria estar crescendo. Ao invés disto, as atitudes deles pareciam tão frias quanto geada. Quando Bill terminou de pregar, ele disse: vocês veem esta luz girando entre aqui e onde estes degraus começam? Ela apareceu agora. Eu creio que esta luz é a mesma coluna de fogo que guiou os filhos de Israel no livro de Êxodo. Mais tarde, esta coluna de fogo se tornou carne e habitou entre nós na forma de Filho de Deus, Jesus Cristo. Quando ele estava na terra, Jesus disse: eu venho de Deus e volto para Deus. Eu creio que quando ele voltou a Deus, ele voltou na forma desta luz. Esta é a mesma luz que atingiu Paulo, cegando-o em seu caminho a Damasco. Paulo perguntou: quem és tu, Senhor? E a luz respondeu: eu sou Jesus. Eu creio que esta é a mesma luz que veio ao apóstolo Pedro naquela noite na prisão, abriu as portas e o guiou para fora. Eu verdadeiramente creio que o Deus Todo-Poderoso é o Criador dos céus e terra, e Jesus Cristo é seu Filho, que está presente conosco agora. Ele está respondendo à oração daquela mulher assentada bem ali. Billy apontou a uma mulher de cabelo escuro assentada perto da frente. Você está sofrendo com problema nervoso. O homem perto de você está sofrendo com problema nas costas. Vocês são marido e esposa. Levante as mãos se estas coisas são verdade. Ambos levantaram as mãos. Vocês têm cartões de oração? Não têm? Vocês não precisam de nenhum. Ambos estão curados. Jesus Cristo vos tem curado. Amém. O homem assentado bem atrás deles tem problema na bilis. Seu nome é Clarence. Você é de um lugar chamado Grand Prairie. Isso é correto, não é? O problema de sua bilis terminou, Senhor. Você pode ir para casa e estar curado. Amém. Você diz: irmão Branham, você chamou aquele homem pelo nome? Jesus Cristo, quando ele esteve aqui em um corpo de carne, não disse a Simão que ele era Simão e o nome do pai dele era Jonas e ele se chamaria Pedro depois daquilo? Jesus ainda é o mesmo hoje.
Ali paira esta luz sobre uma mulher. Ela está sofrendo de pressão alta. O nome dela é Senhora Fisbrook. Levante-se, você é desta cidade. Você mora na rua 125, sua casa é o número 13.104. Se isto é correto, levante a mão. Correto, Senhora Fisbrook. Você está curada. Jesus Cristo tem te curado. Vocês creem que sua presença está aqui? Eu quero que todo homem e mulher que está desviado ou que tem recém-aceitado a Cristo venha à frente, para que assim eu peça uma bênção sobre vocês enquanto a unção está aqui. O organista tocou um hino, embora houvesse milhares de pessoas no auditório, ninguém veio à frente. Finalmente, Bill disse: qual é o problema com vocês, canadenses? Vocês são tão igrejeiros que deixaram Cristo do lado de fora. É bom ser conservador, mas não seja tão engomados a tal ponto de entristecer e afastar o Espírito. Vocês não terão avivamento algum. Naquele momento ele viu uma onda negra rolar sobre a audiência. Ele advertiu: se eu sou o profeta de Deus, eu falo em nome dele. É melhor vocês se endireitarem com Deus, porque a hora está chegando quando vocês gritarão para encontrar isto e vocês não encontrarão. Isto é assim, diz o Senhor. Se o amor de Deus não está no seu coração, você é um pecador e você está na estrada para o inferno. Isto é assim, diz o Senhor. O mesmo Deus que discerne os espíritos e diz às pessoas suas condições, está falando agora mesmo. Eu falo no nome de Jesus Cristo. Venha ao altar e arrependam-se rapidamente, antes que Deus vire a página sobre você e você seja condenado eternamente. Assim diz o Espírito Santo que está no nosso meio agora. Depois de rogar e persuadir mais, algumas almas arrependidas vieram à frente para receberem oração. Bill sentiu-se profundamente desapontado. Amigos, não tenho visto isto acontecer em anos. Eu jamais tive tal sentimento como veio sobre mim há poucos momentos atrás, quando eu vi esta onda negra rolar através do edifício. Algo me atingiu. Deus sabe que isto é a verdade. Algo está errado. Quando ele acordou na manhã seguinte, ele ainda sentia-se desencorajado. O que estava errado? Por que estes cristãos em Edmonton não reconheciam a presença de Jesus Cristo no meio deles e recebiam todas as bênçãos que vinham com esta revelação? Bill desejou saber se a culpa era dele. Talvez ele não estivesse apresentando o Evangelho da melhor maneira que ele poderia ser apresentado. Assentando-se na cama, ele pegou sua Bíblia de referência Scofield do criado mudo e folheou através das notas que ele tinha escrito nas folhas em branco no final. Ele leu novamente acerca da visão que ele tivera em 1952, na manhã quando Deus o curara daquelas amebas mortais. Ele se lembrou de como uma mão apontou Josué capítulo 1, versículo 2 ao 9, sugerindo que estes versículos aplicavam-se ao ministério de Bill, tanto quanto aplicava-se a Josué. Ele fechou a Bíblia, mas ele não a guardou. Ao invés disto, ele a segurou para cima entre as mãos, enquanto ele meditava. Logo, ele sentiu o anjo do Senhor entrar no seu quarto de hotel. A melancolia de Bill mudou-se a temor. Ele levou as mãos para perto do coração e as entrelaçou para orar, esperando Deus falar com ele a qualquer momento. Assim que ele tirou as mãos da Bíblia, o livro se abriu. A Bíblia estava bem usada por muitos anos de constante uso. Ela poderia ter sido aberta em qualquer lugar que ele lia frequentemente. Agora ela se abrira em Josué capítulo 1. Bill leu:
ninguém se susterá diante de ti. Todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não pasme, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Seu temor diminuiu, sua depressão se dissipou e sua confiança retornou. Deus o tinha chamado por um anjo e o estava guiando pelo seu espírito através de visões. Até mesmo se cada denominação cristã o rejeitasse, isso não mudava o fato de que Deus o tinha ordenado a fazer o que ele estava fazendo. Ele costumava pensar que sua única tarefa era levar um dom de cura às pessoas do mundo. Então Deus lhe mostrou as 3 partes de seu ministério, as 3 puxadas, naquela linha de pesca. As primeiras 2 puxadas representavam seu ministério de cura, mas a terceira puxada era diferente. A terceira puxada pegaria o peixe grande, o peixe troféu. A terceira puxada chamaria aquelas pessoas que são a noiva de Jesus Cristo e dividiria para elas uma herança na terra, que Deus jurou que ele lhes daria. Em algum lugar teria que haver pessoas que ouviriam isto, reconheceriam a verdade e agiriam sobre ela. Jesus disse: a verdade vos libertará. Bill folheou sua Bíblia de estudo Scofield. Encontrou a página que dizia como usar as referências de estudo. Pegando a caneta, ele escreveu nas margens: já tem algum tempo que este primeiro capítulo de Josué abriu-se a mim. Nesta manhã, 7 de agosto de 1957, eu tenho estado doente e nervoso, e eu olhei a visão que me foi dada, a qual escrevi nas folhas em branco deste livro. Então eu abri o livro. Novamente ele abriu no mesmo capítulo. Querido Jesus Cristo, ajuda-me a ser corajoso para a sua glória, irmão Branham. Virando as páginas de volta a Josué, capítulo 1, Bill rabiscou no topo da página: eu prometo, com a ajuda de Deus, ser corajoso deste dia em diante. 7 de agosto de 1957. Em outubro, Bill organizou sua costumeira viagem de caça de outono no vale do rio Troublesome, nos rochedos do Colorado. Infelizmente, quando chegaram ao lugar do acampamento, todos no grupo caíram enfermos com gripe asiática. Ardendo em febre, ninguém queria comer nem caçar. Eles nem mesmo pegaram os rifles das maletas. Eles apenas deram a volta e foram para casa. Bill tentou tirar outras férias em novembro. Desta vez ele planejou uma expedição de pesca na Idaho Central. Usando cavalos de carga para carregar seus apetrechos, ele cavalgou distante as montanhas de Saltot, armando sua tenda em uma pradaria perto do rio sem retorno. Era uma região deslumbrante, cheia de picos altos e ásperos de granito e xisto, com vales ao redor e espessas árvores de pinho. Este era o tipo de região que ele mais amava. Aqui ele podia relaxar, aqui o mundo exterior não podia alcançá-lo, ou assim ele pensava. Assim que seu acampamento foi organizado, ele foi ao rio. De um pedregulho de granito ele lançou sua linha na água, dando rápidos puxões que imitavam insetos voando sobre a superfície da água, importunando as trutas arco-íris a beliscar. Naquele dia ele pegou uma truta gigantesca. No dia seguinte ele pescou no mesmo lugar. Depois de algumas horas ele ouviu o barulho do motor de um pequeno avião. Olhando acima, ele viu um teco-teco voando sobre o vale, seguindo o rio.
Quando ele passou por cima dele, Billy acenou. Um pequeno objeto preso a um paraquedas caiu do avião. O objeto voou até as redondezas da pradaria. Indo até ele para investigar, Billy percebeu que era uma lata com uma mensagem dentro que dizia que seu irmão Howard acabara de morrer. Na manhã seguinte, Bill carregou o cavalo com seus apetrechos de acampar e retornou à civilização. Depois do funeral de Howard, William Branagh deixou Jeffersonville para uma campanha curta em Lockport, uma cidade no norte da Califórnia. O companheirismo dos homens de negócios do Evangelho Completo tinha preparado estas reuniões para serem realizadas em um grande edifício no parque de exposições. Milhares de pessoas se assentaram em cadeiras dobráveis. Numa noite, Billy pregou sobre uma escritura que ultimamente o deixara assombrado. E Jesus, respondendo, disse-lhes: Tende fé em Deus, porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, erga-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Por isso vos digo que tudo o que pedirdes orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis. Marcos 11:23 chamava por ele. Ele não conseguia fugir disto. Algo estava oculto ali, algo poderoso que ele não entendia bem. Contudo, nesta noite em Lockport, ele enfatizou o versículo 24, onde Jesus encorajava seus discípulos a terem fé quando orassem. Perto do final de seu sermão, um fotógrafo do seu lado direito tirou algumas fotos. Quando ele revelou seu filme colorido, a primeira foto parecia normal, mostrando o lado direito de William Branagh atrás de um pódio, fazendo um gesto enquanto pregava. Um cesto de vime cheio de lírios decorava o lado direito do pódio, perto de um microfone fixado no topo de um tripé. Atrás dele, pendurado no teto, tinha uma caixa de metal quadrada de um aquecedor elétrico. 2 homens estavam assentados em cadeiras dobráveis de metal atrás da plataforma. Ao lado destes homens tinha uma cortina descendo de um único ponto acima, que servia para decoração ou para esconder algo que não podia ser facilmente movido. Na foto seguinte, o cenário parecia uma pintura surrealista, brilhando com línguas de fogo e manchas e sinais de névoa colorida com a cor âmbar. O anjo do Senhor estava do lado direito de Bill, parecendo uma nuvem com cerca de 1,80 m de altura. Ele estava entre o evangelista e as pessoas que tinham formado a fila de oração do lado esquerdo do edifício. Bill sempre formava a fila com as pessoas se aproximando dele pela sua direita. Assim eles teriam que parar na presença deste anjo. Nesta foto, o anjo não era a única forma surpreendente visível. Diretamente atrás de Bill estava o perfil de Jesus, face, barba e pescoço, com os braços estendidos e línguas de fogo voando de suas mãos. 7 distintos raios de fogo, marchando como mensageiros, voavam em direção ao homem que estava pregando. O corpo de Bill parecia ser absorvido pelo brilho deste fogo sobrenatural. Quando Billy olhou a esta foto mais tarde, ele disse que isto fazia lembrar das cenas dos profetas descritas em Ezequiel 1 e Apocalipse 4:5. Em tal atmosfera, milagres foram impelidos a acontecerem, que foi oportuno a mulher cega que alguém a guiasse através da fila de oração naquela noite em Lockport. Ela era uma índia americana. Os olhos dela pareciam completamente brancos, não como se a íris e pupilas estivessem cobertas com uma película. As íris simplesmente não estavam ali. Bill conversou com ela 1 minuto até contactar o espírito dela. Então, por visão, ele disse:
Há 9 anos atrás, um coágulo de sangue no seu cérebro te paralisou temporariamente. Você se recuperou quase completamente, mas isto fez com que seus olhos fossem empurrados para dentro do crânio e você tem estado cega desde então, sofrendo constantemente, dia e noite, sem paz de maneira alguma. Bill sentiu um fardo extra de compaixão por esta mulher, porque ela lembrava a mãe dele, que era meio índia Cherokee. Quando ele orou por ela no nome de Jesus, aquele que proveu a visão agora tocou esta mulher. Os olhos dela voltaram aos seus lugares, ofuscados de lágrimas e gozo, e ela pôde novamente ver o mundo tal como era. Recusando a ajuda da pessoa que a guiou até ali, ela saiu do pódio sozinha. Este milagre acendeu a fé de um cavaleiro ancião luterano sentado na plataforma atrás de Bill. A esposa deste homem sofria com uma úlcera hemorrágica que tinha piorado muito nos últimos 4 anos. Agora sua esposa não podia comer alimento sólido e ela tinha se tornado tão anêmica que o médico queria fazer uma transfusão sanguínea e operá-la em 1 semana. O cavalheiro ancião luterano orava silenciosamente. Senhor, se tu permitires o irmão Branham falar o problema da minha esposa, e se tu a curares esta noite, eu pegarei os $500 de operação e eu o darei àquela igreja luterana que estão construindo em Ukiah. Instantaneamente, Bill se virou, apontou ao luterano e disse: Você, Senhor, você orou que se Deus curasse sua esposa, você doaria os $500 da operação dela para construir uma igreja luterana. O ancião quase desmaiou, mas ele conseguiu dizer: Amigos, isto é a verdade. Deus não quer seu dinheiro, disse Bill, mas ele quer sua fé, Senhor. Sua esposa está curada, isto é, assim diz o Senhor. Na manhã seguinte, este homem e sua esposa, com 80 anos de idade, estiveram no café da manhã com os homens de negócios cristãos. Bill os viu ali e ela estava comendo presunto e ovos com o entusiasmo de uma mulher da metade da idade dela. Assim que William Branham chegou em casa da Califórnia, a senhora Boward ligou da Flórida para dizer que o marido dela estava morrendo. Bill disse-lhe que iria vê-lo. Enquanto Meda arrumava as malas dele novamente, Bill aprontou o carro e logo eles estavam se dirigindo ao sul e leste, à Flórida. Quando eles entraram no quarto do hospital, Fred Boward levantou a cabeça, já calva, do travesseiro e levantou seus braços magros. Bill abraçou seu velho amigo e disse: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Citando as últimas palavras de Eliseu a Elias. Fred Boward disse francamente: filho, sempre se lembre de sua missão. Você está pregando o verdadeiro evangelho. Estatelando-se para trás na cadeira, Bill segurou a mão de seu amigo. Eu tenho 48 anos e estou muito cansado. Talvez meu ministério esteja para acabar. Tolice, você é jovem. Seu ministério nem mesmo começou a ser o que ele será no futuro. Permaneça no campo, não permita aqueles pregadores pentecostais esbarrarem a água com o fanatismo deles. Vá adiante com o evangelho que você tem. Eu creio que você é um apóstolo e um profeta do nosso Senhor Deus. Irmão Boward, você estava pregando o evangelho antes que eu nascesse. De todos estes anos, qual foi o maior momento de sua vida? Fred Boward não hesitou. O maior momento de minha vida é bem agora. Logo aquele do qual tenho pregado todos estes anos, aquele a quem amo. Ele virá por aquela porta e me levará com ele.
Bill sentiu como se estivesse olhando para Abraão, Isaque e Jacó. Irmão Board, nós ambos cremos na mesma coisa. Pela graça de Deus, eu pregarei o Evangelho até o último suspiro deixar meu corpo. Eu não comprometerei a palavra. Eu ficarei tão verdadeiro quanto eu possa a Jesus Cristo. Algum dia eu te encontrarei numa terra melhor, onde seremos jovens eternamente. Boward sorriu debilmente. Você estará lá, William Branham. Não se preocupe. Um mês mais tarde, Fred Boward entrou em coma por 2 dias. Então, de repente, ele abriu os olhos e assentou-se na cama, estendendo o braço direito, ele cumprimentava o ar como se estivesse apertando a mão de alguém. Irmão Jim, não tenho te visto desde que você morreu. Você foi um dos meus convertidos ao Senhor na minha reunião em Joliet, Illinois. Irmã Júlia, eu te conduzi ao Senhor na minha reunião em Winnipeg. Por 2 horas ele saudou as pessoas no quarto que tinha vindo ao Senhor através de seu ministério, porém que tinha morrido antes dele. Finalmente ele se deitou e dormiu nos braços de Jesus. Fred Boward tinha 84 anos de idade em seu caminho à eternidade.